Meu nome é Nani, eu sou taróloga cartomante. Eu tô falando um pouquinho de mim, tá? E eu falei para vocês que eu vivia sendo internada, né, em sanatório e tudo mais. E uma vez aqui na minha cidade houve um projeto que ajudava a reabilitar pessoas da saúde mental. Projeto esse que era com reciclagem. E eu fiz parte desse projeto maravilhoso. Nesse projeto era um ambiente incrível, incrível, porque ali eu descobri os livros, né? Eu sempre falo disso, sempre falo disso. Porém, era um ambiente denso, afinal de contas, você está falando de lixo, né? É um ambiente denso, e onde tem ambiente denso, tem pessoa desvivida, tá? E eram muitas, muitas. Só que aí eu já estava numa outra fase da minha vida, onde eu não tinha tanto mais medo, afinal de contas, eu já tinha uma certa instrução por causa dos livros que eu adquiri dentro desse projeto. Então, eu já sabia lidar com essa parte do espiritual. Eu não mexia com eles, eles não mexiam comigo, e assim se vivia, tá? Uma coisa que era interessante é que tinha muitos, eu não entendia porque tinha tantos velhinhos lá. Tinha muitos velhinhos, assim, perdidinhos, sabe? Assim, perdidinhos. E depois eu fiquei sabendo que, como era reciclagem de lixo limpo, era jogado fora ali coisas de pessoas que faleciam em asilos, tá? Eram jogados ali. Então, eu não sei se eles acompanhavam ou era muito apegado a algumas coisas dali, tá? E por isso que eles estavam lá. Eu associei, mas também nunca falei disso pra ninguém, nunca comentei isso com ninguém. Tô falando aqui, né? Eu nunca quis contato com eles, tá? Eu entendi que não tem nada a ver com o demônio. Até nessa altura do campeonato eu entendia, mas também eu não queria falar com eles. E era como se eles entendessem também que eu não queria, embora eu os visse, eu não queria falar com eles. Então eles também me respeitavam nesse caso. Agora, interessante, uma coisa que eu lembrei, né? Era como se lá no campus, como eu tinha medo deles, eles sabiam que eu tinha medo. Então, eram pessoas, gente, não tinha ninguém com a cabeça destruída, ninguém. Só assim, você não estava vivo, eram pessoas, tá? Só que acontece que eles sabiam, naturalmente, eles têm um acesso de percepção da gente que a gente não tem, né? Eles sabiam que eu tinha medo. Então, eles ficavam atrás de mim, me perturbando. Por quê? Porque eu tinha medo. E de alguma forma, esse sofrimento gerava alguma energia para eles. Então, para eles era muito positivo isso. O meu medo, não era só eu, tinha outras pessoas lá também que tinham medo deles, né? E eles se favoreciam de alguma forma da nossa energia. Quando eu já estava com um certo conhecimento, que conhecimento é poder, e estava nesse ambiente onde eu via essas pessoas, não só velhinhos, mas muitas pessoas em situações assim, sabe, pessoas. Eu acredito assim, eu olhava assim e tinha uma percepção assim, um criminoso que morreu, estava com ódio ali, chutando tudo, coisas assim, sabe? Era um ambiente cheio. E nós humanos, assim, a gente não tem noção, né? Não tem percepção de nada do mundo espiritual. Tem uns que nem acreditam. Então eu não interagia com eles, porque eu acredito que se eu interagisse com eles ia abrir uma nova etapa que eu não estava preparada, né?
Então, uma coisa que eu achei interessante, uma história que eu achei interessante, passava muita coisa ali na esteira. E passou um deck inteiro, lindo, coisa mais linda. Eu até então não sabia que seria cartomante, mas eu já gostava dessas coisas. A gente já tem uma predisposição porque a gente gosta. E passou aquele deck lindo, 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 lindo. Eu nunca tinha visto uma coisa linda. Um cheiro de. Como é que fala? Cheiro de. Daqueles. Como é que fala? Incenso forte. Ele era lindo. Aí eu fui pegando, foi passando e fui juntando. Até que alguém parou aqui no meu ouvido e falou assim: solta tudo e deixa onde tá. Eu obedeci. Eu obedeci. Mas é interessante que eu gostava. Eu já gostava e não sabia. Nem por isso eu deixei de gostar. Pelo que foi falado ali, eu não deixei de gostar, mas eu gostava. Foi uma tristeza deixar aí, muito lindo. Outra coisa uma outra ocorrência também foi uma vez que eu peguei um relógio daqueles. Aqueles relógios que os homens usavam, sabe, nos anos 30, anos 40, que fica pendurado e fica no bolso, assim, bem antigo, sabe? E quando eu segurei com força, eu consegui ver o dono, eu consegui ver ele usando, ele mostrando, enfim. E tem um nome para isso que eu esqueci agora, tá? Eu ia pesquisar, mas sabe como é que é a cabeça? Tem um nome para isso, tá? É um tipo de mediunidade também. Então, quando eu pegava as coisas assim, eu costumava pegar. Desculpa, balancei, gente. Eu costumava pegar assim, com rapidez, essas coisas assim, para não ficar com muito tempo com a coisa na mão, porque eu costumo, como é que fala? Sentir da onde é a origem daquilo, de quem que é, né? Isso é um tipo de mediunidade também. E como eu não tenho intenção de desenvolver isso, então eu não mexo, sabe? Eu acredito que todo mundo tem um nível de. Deixa eu arrumar aqui, desculpa, gente. Eu acredito que todo mundo tem um nível de mediunidade. Todo mundo tem. Mas a pessoa não desenvolve. E eu até entendo, porque quando você desenvolve, como é que você vai atuar com aquilo? Até que ponto você está interessado em atuar com aquilo? Né? Vamos supor, a pessoa vai no centro espírita. Até que ponto ela está interessada em se desenvolver dentro de um centro espírita? Exige compromisso, exige todas essas coisas exige, entendeu? E eu nunca fiz isso porque eu sabia que meu cognitivo não ajuda, eu sou bem limitada em muitas coisas, gente, bem limitada em muitas coisas. E então eu não preferi não fazer isso, sabe? Mas eu uso muito a minha espiritualidade com as cartas, né? Com o tarô, com a cartomancia. Eu uso essa habilidade. Eu tenho a minha egrégora que me cuida de mim. Se você quiser fazer uma leitura, é só entrar em contato. Mas é isso, eu queria compartilhar com vocês essa passagem da minha vida.